vamos para a resolução de uma questão sobre editores de texto. Vamos falar sobre o Microsoft Office Word 2010. Vamos à leitura, como sempre, da questão. O nome do modo de exibição do Word 2010 em sua configuração padrão, que faz com que certos elementos do documento, como cabeçalhos e rodapés, não sejam exibidos é: letra A, layout de impressão; letra B, orientação; letra C, mostrar marcações; letra D, leitura em tela inteira; e a letra E, rascunho. Vamos em busca aí da resposta dessa questão para os modos de exibição. Uma coisa importante de perceber nessa questão é que ele fala sobre um modo de exibição que não exibe cabeçalho e rodapé. Então, primeiro, vamos pegar o Word 2010, eu estou mostrando aqui na tela o Word 2010 para ti, e vamos inserir cabeçalho e rodapé, em primeiro lugar, nesse documento. Aí eu tenho um texto e eu quero inserir cabeçalho e rodapé. Como é que a gente faz isso? Bem, para inserção de cabeçalhos e rodapés, nós vamos clicar na guia Inserir. Observa, acabei de clicar na guia Inserir. Depois, nós vamos em busca da opção cabeçalho e rodapé. Então, tem o grupo cabeçalho e rodapé. Eu vou escolher a opção cabeçalho, vou escolher cabeçalho em branco e aqui eu vou digitar VON. Vamos até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte e finalizar o nosso cabeçalho. Bem, então eu acabei de inserir, através da guia Inserir cabeçalho e rodapé, escolhi cabeçalho, escolhi em branco e digitei VON. Então vocês podem observar que esse cabeçalho VON agora está aparecendo na página 1, na página 2, na página 3 no meu documento. Porque quando nós colocamos algo na área cabeçalho ou na área rodapé, por padrão esse elemento colocado na área cabeçalho, que é a parte superior, ou lá na área rodapé, que é a parte inferior, por padrão ele se repete para as demais páginas do documento. Até aí tranquilo. Mas qual é esse modo de exibição que eu estou utilizando? Para saber qual é o modo de exibição atual, nós podemos fazer ou o uso da barra de status, que é a barra mais inferior, que mostra qual é o modo de exibição, ou através da guia Exibição do Word. Vamos fazer isso, ó. Eu vou clicar na guia Exibição e lá ele me mostra quais são os modos de exibição do Word. Tem prova que pede até isso, quais são os modos de exibição do Word. No caso, o modo atual, que está marcado lá, é o layout de impressão. Observa aí, vou ampliar bastante para que a gente possa enxergar bem. Então, eu cliquei na guia Exibição e aí ele me mostra que tem o layout de impressão, leitura em tela inteira, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. Então, temos todos esses modos de exibição. Eu vou clicar aqui no modo de exibição rascunho, quero que tu acompanhe comigo, vou fazer isso agora, acabei de clicar. E percebe que quando eu clico no modo de exibição rascunho, ele mostra o texto, mostra a divisão aqui apenas com uma linha pontilhada para exibir o que é de uma ou de outra página, mas não está exibindo o cabeçalho VON que eu tinha digitado. Nesse modo de exibição rascunho, não aparece, por exemplo, o cabeçalho. Apareceu o texto, mas o cabeçalho, ou o rodapé, que seja, se assim eu tivesse colocado, não apareceu. Quando eu estava no modo de exibição layout de impressão, aí sim o cabeçalho VON está aparecendo. Mas vou repetir, quando eu clico em rascunho, não aparece mais esse cabeçalho ou esse rodapé que porventura eu tivesse inserido. Como a questão pedia, observa comigo atentamente ali, ó. Vamos observar. Como a questão pedia, voltando um pouquinho à imagem, em sua configuração padrão, que faz com que certos elementos do documento, como cabeçalhos e rodapés, não sejam exibidos, aí ele diz layout de impressão. Layout de impressão é um modo de exibição que existe e que exibe cabeçalho e rodapé. Orientação. Orientação nem em modo de exibição é. Tem mostrar marcações, que também não é modo de exibição. Tem leitura em tela inteira, que é capaz de exibir. E a letra E de Equador, rascunho, essa sim é um tipo de modo de exibição do Word 2010, do qual ele não exibe certos elementos do documento, como, por exemplo, cabeçalhos e rodapé. Por isso que a resposta certa aqui é a letra E de Equador. Rascunho é um modo de exibição do Word, que a gente encontra lá na guia Exibição, que não exibe alguns elementos do documento, como, por exemplo, aquele cabeçalho VON que eu tinha digitado. Por isso a resposta aqui é a letra E de Equador.
Todos os modos de exibição, aliás, e é importante que para questões de prova tu saiba, tem que entrar na prova sabendo quais são os modos de exibição do Word. Por exemplo, no Word de 2010 nós temos layout de impressão, layout da web, leitura em tela inteira, estrutura de tópicos e rascunho. E saber que o modo rascunho é mais para a digitação. Por isso ele não exibe esses vários elementos que compõem o documento. Na verdade é mais o texto em si, porque a preocupação do modo rascunho é de fato a digitação do texto e não como ele será apresentado ao final de um documento impresso. Para isso a gente tem o modo layout de impressão. Então letra E de Equador, a resposta certa, rascunho. Até a próxima questão.